Então vamos lá começar mais uma aula do nosso curso de Física 3. A gente está aqui agora na aula 4. Essa vai ser uma aula sobre lei de Gauss. A gente está no capítulo 23 do Halliday. E se você não me conhece, eu sou o professor Douglas Oliveira e você está no canal Doug.Física. E aqui nesse canal do YouTube você encontra o meu curso de Física 1, meu curso de Física 2, esse aqui de Física 3, Física Moderna, quase 1000 exercícios resolvidos do Halliday. E um monte de coisa aí, mais um monte de vídeos de curiosidades. Então não esquece de se inscrever aí, deixar o like se essa aula te ajudar de alguma maneira. Mas vamos pensar aqui sobre a aula, tá? A gente está no capítulo 23 do Halliday. Só que essa aula é a segunda aula do capítulo 23. Então, se você não assistiu a aula 3, que era sobre fluxo de campo elétrico, talvez você fique um pouco perdido aqui. Porque a gente teve uma aula 3, uma hora inteira só falando como a gente calculava o fluxo de campo elétrico. E agora, nessa aula, a gente vai aproveitar esse conhecimento que a gente pegou na aula anterior, na aula 3, está lá no canal do YouTube, é só você procurar, tá na playlist. A gente vai pegar o que a gente aprendeu a calcular, o fluxo de campo elétrico, que foi basicamente só o que a gente viu na aula 3, e agora a gente vai aplicar ele para a lei de Gauss. Então, para você utilizar a lei de Gauss, você tem que saber o conteúdo da aula 3, você tem que saber fluxo de campo elétrico, não tem jeito. Então, se você se sentir meio perdido aqui nessa aula 4, volta lá na aula 3, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas beleza, o que a gente está vendo hoje aqui? A gente vai ver a lei de Gauss, a gente vai aprender o que é a lei de Gauss e a gente vai aprender a utilizar, né? Primeiro aqui eu coloquei a fotinho dele aqui, o Gauss, a lei de Gauss que vem desse cara aqui, ó, do Carl Friedrich Gauss, que é um alemão um matemático, né, na verdade, que ele propôs essa equaçãozinha aqui pra gente, que é o que a gente vai ver mais adiante. Só coloquei a fotinha desse para vocês verem a cara dele aqui. Olha só que senhorzinho simpático, tchau pra você, já foi deletado. Mas beleza aqui, então hoje a gente vai ver a lei de Gauss, e aí você me pergunta, para que serve a lei de Gauss? Para que eu vou aprender uma lei nova aí, nem sei como ela se relaciona com os conhecimentos que eu vi até o momento. O objetivo fundamental da gente aprender a lei de Gauss é a gente aprender a calcular o campo elétrico. Então, nosso objetivo aqui, é o que a gente já está fazendo há várias aulas, vários capítulos, é aprender a calcular o campo elétrico. E se você se lembra lá do capítulo 22 do Halliday, que é o capítulo anterior, o que a gente fez? A gente pegou uma partícula pontual, calculou o campo elétrico, pegou duas, calculou o campo elétrico, mas quando a gente pegava as distribuições contínuas de carga, aí calcular o campo elétrico já era muito mais difícil, que eu acho que é aula 2, parte 4, parte 5, alguma coisa assim, tá lá no canal também. Mas então, se a gente tentar calcular o campo elétrico de distribuições um pouquinho mais difíceis, já vai uma conta sinistra aí que a gente vai ter que fazer. Então, a lei de Gauss, que é o que a gente vai ver agora, ela ajuda a gente a calcular esse campo elétrico de uma maneira muito mais fácil. E lembrando que sabendo o campo elétrico eu consigo saber a força que qualquer partícula que eu colocar no espaço vai sofrer. Então a gente quer calcular a força, para calcular a força a gente precisa calcular o campo elétrico e uma maneira mais fácil de calcular o campo elétrico é como? Com a lei de Gauss, que é o que a gente vai fazer hoje. Então eu vou anotar aqui para você, essa lei de Gauss aqui é uma maneira mais fácil de calcular o campo elétrico. Vou fazer assim, ó, o campo elétrico, esse vetorzinho E aí. Lembrando, de novo, para a gente utilizar a lei de Gauss, a gente vai precisar do fluxo de campo elétrico que a gente viu na aula 3. Então, se você caiu aqui na aula 4 e não viu a aula 3 e não sabe calcular o fluxo de campo elétrico, volta lá na aula 3, super importante aí. Então, vamos entrar aqui logo de cara na lei de Gauss. A gente está falando aqui da lei de Gauss. Esse vai ser o assunto da aula inteira. Então, vou mostrar para vocês o que é a lei de Gauss. A gente vai fazer vários exemplos. Vou mostrar como que a gente aplica ela nos principais casos, que é o que a gente precisa, né? Simetria esférica, simetria cilíndrica, simetria plana. E é isso que a gente vai fazer. Então, vou apresentar para vocês a equação, vou mostrar para que funciona. E aí a gente vai treinar bastante, que aprender a utilizar. A equação em si é super simples, mas aprender a utilizar a equação de maneira eficiente, aí que é o pulo do gato. Aí que é a parte que você precisa saber fazer e treinar aqui. Então a lei de Gauss é uma lei que vou escrever aqui pra gente, depois eu explico aqui, ó. Ela associa pra gente o fluxo de campo elétrico
fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada, vou escrever aqui que é importante anotar para você sacar aqui, porque depois de um tempo você até se acostuma com a lei de Gauss, você começa a sentir o que ela quer dizer para você. Mas na primeira vista, às vezes, é só um bando de letras aí e você não sabe para que serve, né? Então, atravessa aqui. Fluxo de campo elétrico, teria que ter um que, né? Que atravessa uma superfície fechada. Então, se a gente tiver o fluxo de campo elétrico que atravessa uma superfície fechada, a gente vai aplicar a lei de Gauss e ela vai relacionar esse fluxo de campo elétrico com a carga envolvida pela superfície. Então, é isso que diz a lei de Gauss para a gente. Ela relaciona esse fluxo de campo elétrico com a carga envolvida. Mas tem esse detalhe aqui, ó, que é a carga envolvida pela superfície fechada. Espera aí, vou escrever aqui. Se eu for falando e aí eu escrevo tudo errado, né? É igual aquele pessoal que toca piano, né? Que faz uma coisa com a mão e aí toca uma nota com a mão direita e uma nota com a mão esquerda. Não sei como que a galera faz. Para mim, as duas mãos só conseguem tocar a mesma nota. Não tem como fazer, mas depois de um treino você consegue, mas eu não consigo. Mas tem pessoas que conseguem aí. Mas então vamos lá. A lei de Gauss em palavras, né? Depois a gente coloca a conta disso daí. Mas é bom você entender o que ela vai dizer pra gente. Se eu souber calcular o fluxo de campo elétrico que atravessa uma superfície fechada, aqui, ó, fechada, eu consigo relacionar isso com a carga envolvida pela superfície. Então vamos supor que eu tenho uma superfície fechada, pode ser bastante exemplos que a gente fez na aula anterior, né? Um cubo aqui, ó, né? A gente calculou o fluxo nesse cubo aqui, é uma superfície fechada. Se eu calculo esse fluxo, eu vou saber te dizer que carga que tem aqui dentro. Se tem carga ou se não tem, né? Às vezes não tem. Então, se eu sei calcular o fluxo através da superfície, eu vou conseguir calcular a carga que está envolvida ali dentro. E aí, em equação, como que fica para a gente essa equaçãozinha aqui, ó? A gente tem que o fluxo, que é essa letra φ, através de uma superfície fechada, então esse F aqui quer dizer que é uma superfície fechada, não é fluxo não é F de fluxo, né? É F de superfície fechada. Ela vai ser igual a carga envolvida, vou fazer de vermelho a carga envolvida, daí por isso que eu vou colocar esse ENV aqui, ó, ENV de envolvida, ENV, dividido por ε0, e ε0 é aquela constante que a gente já conhece, constante elétrica, já anota quanto que ela vale aqui pra gente. Então, essa aqui, ó, super simples, é a lei de Gauss. Essa aqui já é a lei de Gauss. Lei de Gauss. Então, o que diz aqui a lei de Gauss pra gente? Ela diz pra gente que se eu souber o fluxo que atravessa uma superfície fechada, e tem que ser uma superfície fechada, vou bater nessa tecla bastante, a gente vai dar um nome especial para ela, superfície gaussiana, a gente vai chamar ela quando ela está fechada, vai ser igual a carga envolvida dividido pelo ε0. Então, se eu sei o fluxo, eu sei a carga envolvida, e aí a gente vai ver como isso me ajuda a calcular o campo elétrico. E também ajuda a calcular a carga se você sabe o campo elétrico, né? Tem esses dois lados, mas associando com o que a gente vem vendo até esse momento, a gente vai principalmente calcular o campo elétrico, tá? Mas vai ter o campo elétrico aqui, a gente já vai ver como é que ele aparece. Então vamos escrever aqui cada uma dessas grandezas aqui, só para a gente não esquecer. Esse φF é o fluxo que atravessa, fluxo de campo elétrico, né? Fluxo de campo elétrico que atravessa a superfície fechada, a superfície fechada. Cabe aqui? Não cabe não. Superfície fechada. E a gente viu lá na última aula que o fluxo no sistema internacional é dado em Newton por Coulomb vezes metro ao quadrado. Lembra como é que a gente calculava o fluxo? Não lembra? A gente já vai rever aqui, não se preocupe. A gente tem também essa carga envolvida, que aí o próprio nome aqui já meio que revela o que é, né? Que é a carga envolvida. Só escrever aqui caso você esqueça. Vocês copiam, gente, aqui quando assistem minha aula? Será que alguém copia? Não sei.
Fica a dúvida aí, deixa nos comentários se você assiste e diz assim, copio, não copio no caderno. E a carga envolvida ela vai ser em coulombs, né? E o ε0, relembrando aqui, o ε0 é uma constante, precisa saber de cor? Por mim não, depende do seu professor aí. A gente chama ela de constante elétrica. Constante elétrica. E ela vale, eu anotei aqui também, não sei de cor, ela vale aproximadamente 8,8542 vezes 10 na menos 12 coulombs ao quadrado por newton metro ao quadrado. É isso aqui. Então, a lei de Gauss escrita dessa maneira, a gente tem três coisas aqui envolvidas só. O fluxo, a carga envolvida e o ε0. É só isso. E aí, a equaçãozinha super simples, provavelmente uma das equações mais fáceis que você viu até agora, né? Uma das mais simples que tem menos variáveis. É claro que a gente pode deixá-lo de uma maneira mais completa, porque a gente pode trocar esse fluxo, que a gente viu lá na última aula, então eu coloquei como a gente viu lá na última aula, que o fluxo, tá, pode ser o fluxo fechado, vamos colocar assim, o fluxo, vou colocar primeiro o fluxo. Fluxo de campo elétrico, como que a gente viu na aula passada? É a integral de E vezes o dA. Vezes o dA. Só que nesse caso eu quero o fluxo de uma superfície fechada. Então qual que é o fluxo da superfície fechada? Eu coloco uma bolinha aqui, ó, para dizer que é uma superfície fechada. Aí o que eu tenho aqui, né? Então essa é a equação do fluxo. Fluxo integral de E dA, mas aqui para essa equação da lei de Gauss valer, tem que ser uma superfície fechada. Se não for da superfície fechada, a lei de Gauss não vale. A superfície tem que ser fechada. O que é uma superfície fechada? É uma bola mesmo, é uma redoma. Tem que estar fechada em todos os cantos. Imagina que você coloca ar dentro dela, não pode ter um buraco vazando ar. Se for um pneu, não pode ser um pneu furado. É isso que a gente quer dizer. Superfície ela tem que ser fechadinha, não pode ter buracos nela. E aí eu posso substituir essa equação integral aqui na minha lei de Gauss, posso trocar esse fluxo aqui e eu posso reescrever a lei de Gauss, mas é a mesma coisa, integral de EdA e vezes o dA eu vou colocar de verde, depois me lembrem aqui para não confundir as cores, tá? EdA igual a Q envolvido, dividido por ε0. Então, essa vai ser a lei de Gauss da maneira que a gente mais vai utilizar, tá? A outra também é a lei de Gauss, mas a gente está escrevendo explicitamente como calcula o fluxo nessa daqui. Então, essa aqui também é a lei de Gauss, tá? É a mesma coisa da outra, lei de Gauss. Só estamos reescrevendo ela aqui de uma maneira que aí a gente coloca explicitamente como que a gente vai calcular esse fluxo de campo elétrico numa superfície fechada. É isso que a gente vai utilizar. Essa vai ser a equaçãozinha principal. É essa equaçãozinha que a gente vai ter que aprender a trabalhar com ela. Lembrando aqui, aula 3. O que a gente fez na aula 3? A gente falou sobre fluxo de campo elétrico. A gente ficou mais de uma hora só aprendendo a calcular isso aqui, ó. Aprendendo a calcular isso aqui. Então, se você está com... A gente vai fazer um pouco mais rápido nessa aula. Vou começar devagar, mas a gente vai acelerar rápido. Se você está com muita dificuldade aqui para calcular o fluxo, volta lá na aula 3 que eu mostro passo a passo como calcula esse fluxo. Nessa aula eu já vou calcular o fluxo aplicado à lei de Gauss, então já vou plugar ele aqui desse lado e a gente vai utilizar ela na maneira que vai facilitar aqui os nossos cálculos aqui. Então, se você tem dificuldade para calcular o fluxo, volta lá na última aula que a gente ficou uma hora só falando sobre isso. Mas vamos tentar entender de uma maneira que não envolva nem palavras, nem equação. Porque eu estou relacionando o fluxo de campo elétrico com a carga envolvida, né? Então, imagina o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma superfície aqui, ó. Cadê a superfície? Vamos imaginar a superfície assim, ó. Vou desenhar em duas dimensões, porque eu só consigo desenhar em duas dimensões, mas imagine que isso aqui é tipo uma nuvem, uma nuvem, mais ou menos. Um balão de festa aqui, ó. E ele é tridimensional, tá? Ele é fechado aqui, ele é tridimensional. E aí eu coloco uma carguinha aqui, ó. A gente aprendeu a desenhar as linhas de campo elétrico, e aí ela é sempre com uma carga positiva, poderia ser negativa, mas só pra gente entender. Como a carga é positiva, as linhas de campo elas são aqui ó para fora, né? É para cá que são as linhas de campo elétrico, né? Elas saem da carga. Se a gente perceber que o campo elétrico...
O campo elétrico que faz essa carga nessa superfície, ó, vai ter aqui, ó, vai estar nessa direção assim, ó. Não é isso? Vou desenhar só algumas aqui para você ver. Aqui, fazer mais uma aqui, ó, para cá. Aqui, ó. E é claro que tem campo elétrico para cá, campo elétrico para cá, mas esse é o campo elétrico. Eu só quis desenhar ele cruzando a minha figura aqui, lembrando que essa figura é tridimensional. E aí eu pergunto para você calcular o fluxo de campo elétrico que passa sobre essa superfície. Vamos supor aqui, ó, que o... Na verdade não precisa supor, pode ser dessa maneira mesmo, aqui não tem problema. Mas a gente vai entender o seguinte aqui, ó. Qualquer linha... Eu quero que você calcule o fluxo, né? Qualquer linha de campo elétrico, ou seja, qualquer campo elétrico que atravessa a superfície aqui, ó, por exemplo, ó, ele sai desse lado, tá vendo? Ó, tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. E aí a gente aprendeu a calcular na aula anterior, mas eu sei que eu só estou passando o resultado para você entender, você não precisa saber de conta para fazer isso. Mas aqui você já consegue ver logo de cara que o fluxo através dessa superfície fechada, ele vai ser zero, porque o que entra sai. Aquela história que eu contei para vocês da janela. Se entra água pela janela e tem uma outra janela do outro lado e a água sai para o outro lado, faz, né, ela pega e sai para o outro lado, toda essa água que entra sai, dentro da casa não cai nada, né? Imagina seu quarto tem duas janelas, uma do lado, outra da outra, assim. Nossa, agora não dá para ver a mão. E aí se entra a água por uma janela e sai pela outra, quanto de água que foi acumulado? Zero, né? É mais ou menos essa ideia aqui. Então, todo o campo elétrico que entra, ele sai. Ou seja, o fluxo é zero. E aí, repara comigo aqui, ó, se o fluxo é zero, esse lado aqui é o fluxo, quanto que vai ser a carga envolvida? Zero, né? O fluxo é zero. A carga envolvida vai ser zero. Pode ver, não tem carga aqui dentro. Tá vendo que não tem carga aqui dentro? É mais ou menos essa relação que a lei de Gauss vai dar pra gente, ó. Eu coloco uma carga aqui do lado de fora, eu calculo o fluxo, se o fluxo deu zero, opa, não tem carga aqui dentro. É isso que a gente vai calcular. Vamos fazer um outro exemplo. Então eu pego a mesma superfície, vou tentar desenhar aquele negócio ali. Opa, vou fazer da mesma cor. Vou tentar desenhar, mas não vai dar certo, né? Obviamente. Aqui. Ó, na minha cabeça estava igualzinho. Claramente não tá. Agora eu vou colocar essa minha carga positiva aqui dentro. As linhas de campo são como? São assim, né? Assim. E agora percebe que o campo elétrico aqui, ó, ele só tá saindo aqui, ó, né? A gente vai convencionar para esse fluxo ser positivo nesse caso, né? Igual a gente viu na aula passada. Mas se ele tá saindo aqui, ó, porque a gente tem um vetor dA aqui, por exemplo, aqui vai ter um vetor dA. Como ele o vetor E e o vetor dA são paralelos, o fluxo é positivo, mas não precisa se preocupar com o sinal agora. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, não tem mais aquela história do que entra, sai. Aqui só sai. Então o fluxo vai ser diferente de zero, concorda comigo? O fluxo vai ser diferente de zero. E se o fluxo é diferente de zero, a carga envolvida, ela também vai ser diferente de zero. Então, a lei de Gauss, ela vai dizer aqui pra gente como que a gente relaciona esse fluxo com a carga que está sendo envolvida nessa minha superfície aqui fechada. Percebe aqui, ó, quando a minha carga está fora da superfície, que o fluxo é zero, eu já consigo perceber logo de cara que a carga que está dentro aqui é zero. Se o fluxo não é zero, opa, tem carga ali dentro. Então, a lei de Gauss me expressa matematicamente isso aqui que a gente está vendo. Percebe? O fluxo está relacionado com a carga dentro dessa minha superfície. E a gente vai aprender, utilizando a matemática, a gente vai aprender a calcular, a utilizar essa lei de Gauss. Nossa, gente, uma crise de tosse aqui, a gente vai ficando velho, vai começando a tossir. É isso que acontece, né? Mas beleza, vamos continuar aqui. Fiz até uma pausa aqui para tossir, para vocês não verem aqui. Mas vamos lá, então onde a gente parou mesmo? Era para aprender a utilizar essa lei de Gauss. E aí a gente precisa definir, ó, ainda falando sobre lei de Gauss, eu estou no 2.1, porque ó, é uma continuação. A gente vai ter que falar da superfície gaussiana. Superfície gaussiana. Gaussiana, é assim que se escreve gaussiana. Que é a superfície gaussiana? É uma superfície que eu vou escolher, mas ela tem alguns critérios aqui. Ela tem que ser fechada, então é uma superfície fechada. Superfície fechada. Então agora eu vou parar de falar superfície fechada, eu vou falar superfície gaussiana.
Eu vou falar pra gente que, essa é minha superfície gaussiana. Em vez de falar, essa é minha superfície, eu vou falar, essa é minha superfície gaussiana. É isso que eu vou começar a falar. E ela pode ser qualquer um formato, tá? Ela não precisa ter um formato aí específico. Ela pode ser de qualquer formato em 3 dimensões, né? Então ela pode ser qualquer formato, né? Qualquer superfície, qualquer uma em 3 dimensões. Sempre em 3 dimensões. Em 3 dimensões. Então vamos pensar aqui, ó. Pode ser, por exemplo, aquele cubo. Pode ser um cubo a minha superfície gaussiana. Nossa, que cubo feio. Pode ser um cubo a minha superfície gaussiana? Pode, sem problema. Pode ser uma esfera, assim, ó, uma superfície esférica? Pode ser também. Pode ser tipo um domo, assim, ó. Um domo com a base aqui tortinha. E aqui tem que ter um negócio aqui, né? Lembrando que tem a base aqui também tem, não é só a calota, tá? Aqui também tem que ser fechadinho. Pode ser, por exemplo, um cubo. De novo, cubo. Mas nesse cubo aqui agora ele tem um buraquinho aqui, ó, na frente. Pode ser esse cubo com um buraquinho aqui? Aí não pode ser. Tem que ser uma superfície fechada, não pode ter furo. Pode ser um pneu de bicicleta furado? Não pode. Tem que estar, lembra, jogou ar dentro. Se vazou ar, aí já não é uma superfície gaussiana. Então, essa é super simples, né? Superfície gaussiana, uma superfície fechada, não pode ter furos e você que vai escolher essa superfície. Então, você que vai escolher essa superfície gaussiana pode ser qualquer uma. Só que existem escolhas melhores do que as outras. Existem superfícies gaussianas que vão facilitar o seu cálculo. E tem superfícies gaussianas que vão impossibilitar o seu cálculo. E aí você tem que saber escolher a melhor superfície gaussiana possível. Não precisa ser a mais possível, né? Pode ser escolher uma das melhores superfícies gaussianas que você tem aí, que vai facilitar os seus cálculos. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer? O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou pegar os principais problemas que a gente tem, carga pontual, simetria plana, simetria esférica, e aí a gente, cilíndrico também, e aí a gente vai aprender qual é a superfície gaussiana que é melhor, que facilita os nossos cálculos para calcular esse campo elétrico, a gente vai aprender a trabalhar com ela. Então só anotando aqui finalmente, aqui ó, pode ser qualquer, mas existem escolhas inteligentes. Escolhas inteligentes. E a gente vai tentar perceber quais são essas escolhas inteligentes. Mas lembrando aqui, ó, são escolhas, tá? Poderia ser outra, mas daí às vezes o cálculo vai ficar muito mais difícil. Então eu vou te mostrar para vocês a que facilita o cálculo. Então vamos começar com a carga pontual, número 3 aqui, ó. Carga pontual, que é a mais simples. Aí depois a gente vai indo para as mais difíceis, né? Não vamos começar com a mais difícil. Então, carga pontual. Então vou colocar minha carguinha aqui, ó. Aí tá aqui a carga positiva. E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Quando eu tenho uma carga pontual, eu vou escolher a minha superfície gaussiana como se fosse uma esfera aqui em volta aqui, ó. A superfície gaussiana geralmente eu vou desenhar ela pontilhadinha, tá? Então essa é a minha superfície gaussiana, mas está em 2 dimensões. Então, mas imagina que é uma esfera. E esfera com essa carga aqui no centro. É claro que está meio torto aqui, porque eu sou ruim de desenho. Mas imagina aqui que tem a carguinha e aí em volta dela é como se fosse uma bola bola de plástico, a bola do Kiko aqui, né? A bola do Kiko tem a carga aqui no meio, exatamente no meio. E essa bola aqui, ela tem raio R. Que é Kiko? Era de um programa de televisão chamado Chaves. Não sei de que país você está vendo aqui, mas se for na Espanha é Chavo del Ocho, não é isso? Eu não lembro, não sei o nome do Kiko lá. Mas é isso. Mas é uma bola de plástico, aquela que você ganha quando você era criança. Então essa aqui é a minha superfície gaussiana. Desenha ela aqui pra gente. Sempre ela vai estar esquematizada assim em 2 dimensões, e aí você tem que visualizar ela em 3. Então essa é a minha superfície gaussiana, que eu escolhi, porque eu já sei de antemão aqui, né? Porque eu já fiz isso várias vezes. Eu sei de antemão que essa é uma boa escolha para uma carga pontual. Por que ela é uma boa escolha para uma carga pontual? Vou imaginar aqui as linhas de campo. A gente já fez aqui, ó,
mas aqui vai dar na mesma, né? Então, o campo elétrico ele é radial aqui, ó. O campo elétrico ele aponta para cá, né? O campo elétrico ele aponta nessas direções assim, né? A gente acabou de fazer isso daqui. Então, o campo elétrico ele é radial. E aí, se eu pegar o vetor normal à superfície, lembra que a gente quer calcular o quê? A gente quer calcular integral fechada de E. Opa, E é azul, né? De E, dA. O dA eu coloquei de verde, vocês me lembram aí? Que cor que era, gente? Era verde? Verde, aí, ó. E dA, produto escalar, lembra aqui que é um produto escalar, de dA vai ser igual a carga envolvida, dividido por ε0, né? Essa é a conta que eu quero fazer. Então, o que eu vou... A carga envolvida está em vermelho. A carga deveria estar... Então, aqui vai ser vermelho, né? É isso? Vou fazer isso aqui de vermelho. Vou trocar aqui para vermelho. Para ficar mais fácil de entender. O campo elétrico em azul e a carga em vermelho. Tá aqui, beleza. Então, o que eu vou precisar aqui, ó? Não importa a carga, tá? Eu quero mostrar como se relaciona o campo elétrico com uma carga que está aqui no centro. Uma carga pontual, né? Ela pode estar em qualquer lugar. Vamos olhar aqui, ó. Eu preciso desse vetor dA. Esse vetor dA é um pedacinho de área, mas ele aponta na direção normal à superfície. Normal à superfície gaussiana. E a gente convenciona que ele aponta sempre para fora. E aqui é super fácil a gente perceber para que lado é para fora e para que lado é para dentro. Porque como é uma superfície fechada, para fora da superfície fechada você sabe qual que é, né? Diferente de um plano, por exemplo, que um plano é mais difícil, né? Um plano você... Para que lado que é para dentro, para fora de um plano, né? Depende de você que convenciona. Mas aqui nesse caso aqui é super simples. Para fora é para cá, né? Por exemplo, ó. Aqui é para fora, 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 aqui é para fora. E aqui é para fora, e assim por diante. Mas o que eu quero que você perceba? Que em qualquer ponto da minha superfície gaussiana, o vetor E e o vetor dA, eles são paralelos. Então, em qualquer ponto da minha superfície gaussiana, o vetor E e o vetor dA, eles são paralelos. E se eles são paralelos, deixa eu até escrever aqui, ó, como o vetor E e o vetor dA são paralelos. O que eu posso fazer? Essa integral aqui fechada de EDA, esse produto escalar que eu tinha aqui, eu posso trocar ele por simplesmente integral fechada de EDA, só que agora deixa de ser vetor. Porque o produto escalar de dois vetores paralelos é o produto do módulo deles, né? Vamos lembrar aqui, ó, propriedade aqui, ó. Você tem um vetor A e um vetor B, isso aqui vai ser igual ao módulo do A, módulo do B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se o cosseno do ângulo é zero, se isso aqui é zero, o cosseno vai para 1. Então, nesse caso em que o ângulo é zero, ou seja, eles são paralelos, A vezes B é simplesmente igual a AB. E aí você perde o caráter vetorial, só precisa do módulo deles. É isso que a gente fez. Nossa, que coincidência, né? Que deu exatamente isso. Não é uma coincidência, é a escolha de uma superfície gaussiana inteligente. Se eu pegasse uma superfície gaussiana diferente, se ela fosse mais tortinha aqui, ou não fosse uma esfera, o que poderia ser? Isso aqui já não seria mais verdade. Poderia não ser mais verdade, né? Dependendo, né? Acho que essa é a única opção possível, na realidade, para isso ser verdade. Então já não seria mais verdade essa simplificação que a gente vai fazer. Já ficaria mais difícil. Outra simplificação que eu posso fazer, ó, percebe o campo elétrico, né? Ele está sempre à mesma distância aqui de todos os pontos da superfície. E aí, como a superfície é esfericamente simétrica, provavelmente, na verdade, com certeza, o valor do campo elétrico em módulo é o mesmo em todos os pontos da superfície gaussiana, porque eles estão equidistantes aqui da carga. E aí, como eu tenho essa simetria esférica, em todos os pontos da minha superfície gaussiana, o módulo do campo elétrico vai ser o mesmo. O vetor campo elétrico não, né? Com um ponto para cima e outro ponto para baixo. Mas o módulo do campo elétrico vai ser sempre o mesmo. Vou escrever isso aqui, porque esse tipo de passo a gente vai utilizar bastante. Eu vou escrever aqui para você notar.
como E. Isso aqui esse é o cerne desse capítulo, é você saber fazer isso aqui, ó. Como E tem o mesmo valor, se eu cobrir ali, vocês me avisam, se eu ficar na frente. Mesmo valor, ou seja, é constante. Constante. Em todos os pontos da superfície gaussiana. Deixa eu jogar para cá, né? Melhor. Cadê? Aqui. Em todos os pontos da superfície gaussiana, porque E, ele não é constante, né? Calma aí. Que gaussiana? É gaussiana. Contrário, né? Gaussiana. O que eu posso fazer? Eu posso... vamos só pensar aqui primeiro. O E, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, ele não tem sempre o mesmo valor. Mais próximos da partícula, o campo elétrico, o valor é maior. Mais longe da partícula, o campo elétrico é menor. Só que aqui na superfície gaussiana, eu estou à mesma distância do vermelhinho em todos os pontos, porque é sempre R, a distância é sempre R. Então, em todos esses pontos da superfície gaussiana, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico é sempre o mesmo. Então ele é só constante na superfície gaussiana, tá? Ele é constante na superfície gaussiana. O campo elétrico não é constante, mas na superfície gaussiana é. Então se o campo elétrico é constante, esse é um valor constante. E aí o que eu posso fazer? Essa integral fechada de E vezes o dA, se o E é constante, o que eu posso fazer? Eu posso tirar ele para fora da integral. Então eu tiro o E para fora da integral. Aí ficou E integral fechada de dA. Certo? Olha aí, ó. Mais uma simplificaçãozinha que eu consigo fazer porque eu escolhi uma superfície gaussiana de maneira eficiente. E aí o que a gente pode perceber aqui? Essa integral fechada de dA é simplesmente a área superficial aqui, essa superfície dessa esfera que eu tenho. Então, ou seja, o que eu estou dizendo para vocês aqui, ó, essa integral aqui, ó, fechada de dA é simplesmente a superfície de uma esfera de raio Rzão. É simplesmente a superfície de uma esfera de raio R. Por quê? Da onde que vem isso? Vamos pensar aqui, ó, o que é o dA? O dA é um pedacinho de área. Se eu somo todos os pedacinhos de área, eu tenho área completa. Então, aqui é a área completa. Qual que é a área? É a superfície aqui, a superfície gaussiana. É a área da própria superfície gaussiana. Ou seja... Isso aqui deveria estar em preto, isso aqui, né? Ou seja, integral fechada de dA, ela vai ser igual à superfície da esfera de raio Rzão. E para quem não lembra, isso aqui é igual a 4πr ao quadrado. E aí, plugando tudo, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que a integral fechada de EdA vezes o dA vai ser igual a E. Vai ser igual a E vezes 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. Aí eu vou substituir lá na lei de Gauss aqui, ó, esse lado, E vezes 4πr ao quadrado. E vezes 4πr ao quadrado vai ser igual a carga envolvida dividido por ε0. E se eu quiser saber o campo elétrico, o que eu faço? Eu isolo ele aqui, ó. O campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, estou só reorganizando os termos, vezes a carga envolvida, que eu vou chamar de Q mesmo aqui, ó, porque já sabe qual que é a carga envolvida já na conta, a gente já sabe que essa carga que aparece é a carga envolvida, dividido por r ao quadrado. Que foi exatamente o que a gente achou utilizando a lei de Coulomb. Foi isso que a gente tinha achado? Só que aqui a gente utilizou
fazendo a lei de Gauss. Então, esse aqui é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve utilizando a lei de Coulomb. Obviamente, eles deveriam dar o mesmo. Não é possível que o campo elétrico desse diferente para a mesma partícula, né? Porque se o campo elétrico desse diferente para a mesma partícula, alguém está errando aí. Então, tinha que dar o mesmo. Esse já era o nosso objetivo. O campo elétrico, ele tinha que dar o mesmo, mas essa é uma demonstração de como a gente consegue calcular o campo elétrico utilizando a lei de Gauss. Esse é o exemplo aqui, era o mais simples, só para a gente pegar esse traquejo aqui, ó, de como a gente tira dessa integral e chega no campo elétrico. A gente vai fazer exercícios mais complexos nessa aula mesmo. Mas aqui fica aqui o nosso primeiro exemplo de como você utiliza a lei de Gauss. E aí, finalmente, a gente chegou aqui como a gente calcula o campo elétrico de uma carga pontual. A gente sabe que o campo elétrico vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? É isso que a gente chegou aqui. Vamos para um exemplo um pouquinho mais complicado. Condutor carregado, número 4, condutor carregado. É isso que a gente vai fazer. Eu estou seguindo meio que a ordem lá do Halliday mesmo, da maneira que ele apresenta, para você conseguir se localizar melhor. Então a gente está número 4, é claro que não está número 4 lá, né? Mas mais ou menos a mesma ordem aqui. Condutor carregado. Carregado. O que a gente tem na propriedade de um condutor carregado? O condutor carregado é tipo um metal, tá? É um metal que você jogou carga nele, que ele não está eletricamente neutro. Mas é um condutor, material condutor. Um metal, por exemplo. O que mais que é um condutor além de um metal? Pode ser um... Além do metal, o que mais conduz? Uma água extremamente ionizada, é isso? Uma água com muito sal nela? Pode ser considerado um condutor? Vamos pensando aí. Mas condutor carregado, o que tem de especial nele, né? Vamos supor que esse aqui é o condutor, ó. Uma bolinha, pode ser qualquer formato. E aí a gente tem umas carguinhas nele aqui, ó. E aí o que acontece? Como as cargas podem se repelir, né? Elas podem se mover, todo mundo está aqui positivo, elas vão acabar se repelindo. E aí no final das contas, se você espera um pouquinho de tempo, não precisa ser muito, você vai perceber que as cargas... Deixa eu fazer mais bonito aqui, ó. Vai perceber que essas carguinhas aqui, ó, elas vão todas para a superfície. Isso aqui é verdade para qualquer condutor carregado, tá? As cargas vão para a superfície. Isso aqui você tem que memorizar, gente. Isso aqui é cobrado bastante, tá? Então, as cargas vão para a superfície. Cargas vão para a superfície do meu material. Ah, mas então daqui vai para cá, né? Só esperar um tempinho aqui, um ΔT pequeno. ΔT bem pequenininho. E aí as cargas elas vão se organizar na superfície. Então a gente sempre trata condutor carregado como se as cargas estivessem na superfície. Eu não lembro de ter visto nesse curso, pelo menos, a gente estudar essa reorganização, né? O movimento dessas cargas aqui. A gente sempre já parte do pressuposto que as cargas já estão organizadas na superfície. Ah, mas e se fosse assim, ó? Mesma coisa, as cargas iam estar na superfície. É claro que perto das pontas ia ter um acúmulo de carga maior. Mas não interessa pra gente agora, as cargas vão... Vou só fazer pontinhos aqui que você entende. As cargas vão estar aqui na superfície, tá? Então, condutor carregado, lembra aí, as cargas vão para a superfície porque elas podem se movimentar, então elas se repelem ali dentro, se repelem e vão se afastando, só que aí não tem como ela fugir daqui, né? Não tem como ela pular aqui, a não ser que você consiga fazer essa quebra aqui do ar com dielétrico. Mas ela não tem como ela pular para fora, então ela vai ficar aqui na beiradinha, na superfície. E aí vamos pegar um condutor carregado qualquer... Pode ser esse aqui mesmo. E vamos pensar como que a gente calcula a lei de Gauss aqui, ó, dentro dele. Vamos pegar minha superfície gaussiana. Vamos supor que seja isso aqui, ó, podia estar em qualquer lugar. O que eu quero que você perceba? Vamos pegar essa carguinha aqui, ó. O campo elétrico dela entra pelo lado e sai pelo outro. Dessa aqui, ó, né? Da superfície gaussiana. Essa aqui, ó, entra por um lado e sai pelo outro. Essa aqui, ó, entra por um lado e sai pelo outro. Essa aqui, ó, entra por um lado e sai pelo outro. Você está vendo que o fluxo nessa superfície aqui, ele vai ser zero? Dentro aqui, ó, o fluxo ele vai ser zero. Consegue perceber isso? Porque qualquer carguinha que eu pegar, o campo elétrico dela entra de um pedaço e sai pelo outro. Então, qualquer linha de campo elétrico que eu pegar aqui, entra por um lado e sai pelo outro. Então, a gente pode já aqui pensar que o fluxo ele é zero. E se o fluxo é zero,
é zero, o que eu posso dizer do campo elétrico? O campo elétrico é zero também. Ah, mas de onde vem isso? Lá da lei de Gauss. Vamos lembrar aqui a lei de Gauss. Ó, cadê a lei de Gauss? Lei de Gauss. Aqui, ó. Fluxo de campo elétrico igual a carga envolvida dividido por epsilon ao zero. Se o fluxo de campo elétrico é zero na superfície fechada, a carga envolvida é zero também. E isso aí que a gente fez, ela vale para qualquer condutor carregado. Então, para qualquer condutor carregado, dentro dele, vamos supor que está assim, ó, dentro dele, o campo elétrico é zero. Isso aqui é super importante, tá? Mas tem que ser um condutor. Se ele for isolante, aí a carga fica presa, não se movimenta e não vai para a superfície. Então, aqui, ó, E igual a zero no interior de um condutor. Só se for condutor. Interior de um condutor. Se um ficou separado, parece o 1 e o M, né? De um condutor. E então, o que a gente tem aqui, ó? Está falando de condutor carregado. No condutor carregado, as cargas vão para a superfície. Você sabe que as cargas vão estar na superfície. Esse é ponto 1 que você tem que saber. Ponto 2, você tem que saber. O campo elétrico no interior de um condutor é zero. Beleza? Vamos então aplicar esse conhecimento e tentar calcular o campo elétrico próximo à superfície de um condutor. Já explico o que eu quero dizer melhor com isso. Então aqui, ó, a gente vai aplicar agora a lei de Gauss, que a gente utilizou, mas indiretamente. Na verdade, utilizou a lei de Gauss, mas não trabalhamos com ela completamente, né? Vamos fazer no 4.1 uma superfície condutora. Ainda estou falando de condutores carregados, mas eu estou falando agora de uma superfície condutora. E aqui a gente vai utilizar a nossa lei de Gauss e a gente vai ter uma outra estratégia, não vai ser a esfera. Superfície condutora. Então imagine que eu tenho ali meu objeto condutor, que ele está aqui. Você sabe que as cargas eles estão na superfície. E aí eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou pegar aqui e vou dar um zoom. Dá um zoom aqui, ó. Dei um zoom. Se eu dou um zoom ali, o que eu vejo? Se eu estou muito próximo, não importa o formato, eu sempre vou ver uma linha reta. Ah, mas é torto. Se você chegar próximo o suficiente, você vai ver uma linha reta. É igual o pessoal da Terra plana. A Terra é redonda, mas se você está aqui na Terra, você vê ela plana, não é isso? Mesma coisa aqui, ó. Se você tem um objeto totalmente tortinho e você está suficientemente próximo dele, essa tortice dele vai passar imperceptível. Você vai acabar vendo plano. Lembra da ideia do pessoal trouxa lá da Terra plana, né? Então, se você olhar ali pertinho, você vai ver um plano. Aí, ó, bem próximo à superfície aqui, ó, você iria ver as carguinhas. Vamos supor que são positivas, mas poderia ser qualquer uma, né? Poderia ser qualquer uma. E esse lado aqui é o lado de dentro, tá? Esse aqui é o lado de dentro, ó. O lado de dentro eu vou pintar de roxo. Esse aqui é o lado de dentro, tá? Esse aqui é o lado de dentro. E esse aqui é o lado de fora. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero calcular o campo elétrico perto dessa superfície, bem próximo aqui, ó. Bem próximo da superfície. Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar calcular o campo elétrico próximo à superfície de um material, de um condutor carregado. Qual que é o campo elétrico aqui dentro? É zero, então não precisa calcular. O campo elétrico aqui dentro é zero. O campo aqui fora. Vou até escrever aqui para você não se confundir depois. Aqui é dentro. Aqui é fora. Eu quero saber o campo elétrico fora. Dentro eu já sei. É zero. Então, o que eu vou fazer? Olha a minha estratégia aqui, ó. Eu tenho essa minha interface ali, né? Que é assim. Aí eu tenho as carguinhas positivas aqui. Vou fazer o desenho maior, que vai ser mais fácil a gente ver. Eu tenho as carguinhas positivas na superfície, tá? Tô desenhando aqui só pra gente entender. Aí essa aqui é a parte de dentro. E aí eu vou escolher a minha superfície gaussiana. Olha o truque que eu vou fazer. Vou escolher a superfície gaussiana essa daqui, ó. Acho que a gente chamava de caixa de pílulas. Não sei se pararam de utilizar. Não sei por quê. É como se fosse uma caixinha. Aqui, ó. Uma caixinha que tá na parte de dentro e na parte de fora aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a minha superfície gaussiana. Minha superfície gaussiana é essa aqui agora, ó. É como se fosse um paralelepípedo, é isso? Imagina que é uma caixa de remédio, por isso que é caixa de pílulas, né? Caixa de remédio aqui que ela tá de ladinho assim, né? Tá colocando ali. Essa é a minha superfície gaussiana, ela é fechada? É fechada, tá cumprindo todos os requisitos.
que eu tenho que fazer para calcular o campo elétrico? Isso vale sempre se eu tiver uma superfície fechada. Eu tenho que a integral fechada de E vezes o dA, não esquece do vetor, é igual a Q envolvido, dividido por ε0. Aí você me fala, mas agora o campo elétrico, ele não é o mesmo em toda a superfície, e você tem razão. Mas vamos com calma aqui, ó, vamos por partes, tá? Vamos pensar aqui, ó, vamos primeiro pegar o dA. O dA, esse vetor dA, ele é sempre normal à superfície. Então, nessa superfície aqui, ó, nessa aqui de cima, o dA vai estar para cá, né? Esse aqui vai ser o dA. Nessa, lembra que em 3 dimensões, tá? Nessa aqui de baixo também vai ser dA. Eu vou só fazer nessa bidimensional, mas vale para tridimensional também. Nessa superfície o dA é para cá. E nessa superfície o dA é para cá. Vou só calcular nessas 4, é claro que deveriam ter 6, uma para dentro e uma para fora, mas aí você vai ver que vai ser a mesma coisa dessa e dessa, o para dentro e para fora, né? O dA aqui para cá. Beleza, então vamos lá. Já escrevi o meu dA nesse caso. Agora eu vou desenhar o campo elétrico em cada uma delas aqui, ó. O campo elétrico bem próximo à superfície, ele vai apontar para onde? Ele vai apontar para fora. Então o campo elétrico ele vai estar nessa direção aqui assim, ó. O campo elétrico vai estar para cá. Então percebe que nessa superfície aqui o campo elétrico ele é paralelo ao dA. Nessa superfície, o campo elétrico é perpendicular ao dA. Nessa superfície, o campo elétrico é perpendicular ao dA. Na superfície de lá, na superfície de cá, também é perpendicular ao dA. E nessa aqui, não tem porque o campo elétrico é zero, né? É igual a zero. Então é isso. Esses são os vetores que vão interessar aqui pra gente. Cobriu alguma coisa? Não, né? O que eu preciso fazer? Eu quero fazer a integral fechada de EdA. Só que nesse caso, ó, eu tenho 4 superfícies diferentes. Então, em vez de eu tentar aplicar essa equação para as 4 superfícies ao mesmo tempo, o que eu vou dizer? Eu vou chamar, por exemplo, essa aqui superfície de 1. Sei lá, pode ser, essa aqui pode ser a 1. Essa vai ser a superfície 2. Essa vai ser a superfície 3. E essa vai ser a superfície 4. Né? Lembrando que tem a de cá e de lá, mas vai ser a mesma coisa que a 3 e a 4. Não vai entrar na conta aqui pra gente, já vai entender por quê. Então, essa integral de EdA, ela vai ser igual à soma da integral lá na região, na face 1 de EdA, isso aqui para as cores vai ficar para sempre fazendo isso aqui, né? Ainda mais quando eu esqueço de colocar o vetor. Mais a contribuição na superfície 2 de EdA, mais a contribuição 3 e mais a contribuição 4. E a 5 e a 6. Eu vou colocar a 5 e a 6, porque senão depois alguém pode reclamar, né? Integral da 3 de EdA. Estou escrevendo tudo bonitinho aqui, porque é a primeira vez que a gente está fazendo algo do tipo. Se não fosse a primeira vez, aí eu já daria uma pulada aqui, né? De EdA. Epa. Podia escrever todos os azuis primeiro, né? Você percebe que eu tirei a rodinha aqui, né? Porque agora não é mais fechado, né? As superfícies, elas não são mais fechadinhas. Agora essas superfícies aqui, elas são plano e não são fechadas. Então por isso que eu tirei a rodinha ali. Mais integral na 5. O que é 5? É a face para lá e para cá, né? Que está faltando, porque é em 3 dimensões. De EdA mais integral 6 de EdA. Já vamos simplificar tudo isso daqui. Mas enfim, em vez de eu tentar utilizar o cálculo do fluxo na superfície fechada, eu calculo o fluxo em todas as faces primeiro. A gente fez exemplo parecido disso com o cubo, lembra do cubo? É mais ou menos a mesma ideia. Em vez de eu calcular da superfície, tentar calcular a superfície como um todo, eu calculo em cada face e aí depois eu somo. E isso é equivalente à superfície em todas as faces.
claramente, né? Só que repara aqui comigo, ó. O campo elétrico é perpendicular a DA na face 3, na face 4, na 5 e na 6. Se ele é perpendicular a DA, quanto que dá o produto escalar de EDA nessas faces? Dá zero, né? Então, o produto escalar nessas faces aí, ele vai dar zero. Então, esse aqui vai para zero, porque o produto escalar dá zero, esse produto escalar dá zero, esse produto escalar dá zero, e esse produto escalar dá zero, porque o E, o campo elétrico, e o vetor DA, que é normal à superfície, ele é perpendicular na superfície 3, na 4, na 5 e na 6. Então, vai tudo para zero. Já na face 2, o campo elétrico em si é zero. Então, isso aqui é zero. Ó. Esse E é zero. Ou seja, esse termo vai embora também. Então, o que eu preciso calcular? Neste caso, eu só preciso calcular a integral de E vezes dA, mas só nessa face 1. Olha só que beleza. Simplificou a minha vida para caramba. E aí, de novo, ó, se DA e E eles são paralelos, o que vai acontecer? Essa integral aqui, esse produto escalar vai ser igual a E vezes DA, porque E e DA eles são paralelos. Vou até escrever aqui, ó. São paralelos. Paralelos. E aí o produto escalar ele vai dar simplesmente o módulo do E, o módulo dos vetores, né? A multiplicação do módulo dos vetores. Nessa superfície aqui, como ela está equidistante a todos os pontos desse plano, o campo elétrico vai ser o mesmo em todos eles. O campo elétrico vai ser o mesmo em todos eles. Se o campo elétrico é o mesmo, sai para fora da integral. Então, eu tirei aqui para fora da integral, ficou a integral de dA. Integral de dA é a própria área, mas qual é a área? Não sei, a área da face. Eu vou deixar como A mesmo. Então, vai ficar EA. E vezes A. Então, se eu calculo o fluxo, é simplesmente E vezes A, onde A é essa superfície aqui, tá? Você pode chamar de A1, se você quiser. Vamos deixar isso como A. Voltando lá para a minha lei de Gauss, eu encontrei que E vezes A, olha como é que eu simplifiquei aqui, toda essa integral virou só E vezes A. Vai ser igual a carga envolvida dividido por ε0. E aí eu preciso me livrar desse A aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar o A dividindo. Já vamos entender o que vai acontecer. Vou passar o A dividindo. Aí vai ficar assim, ó. E igual a 1 sobre ε0 vezes a carga envolvida dividido por A. Por A. O que é essa carga envolvida dividido por A? A carga envolvida é essa carga aqui, ó, essa carga que eu peguei aqui, tá? A carga envolvida dividido pela unidade de área é a densidade superficial de carga, que a gente chama de sigma. Isso aqui é densidade superficial de carga. Densidade superficial de... Nossa, que letra feia, gente. Eu olhei aqui pro lado ver quanto tempo que eu estava gravando. É de carga. Qual que é a unidade disso? É Coulomb por metro ao quadrado. Coulomb por metro ao quadrado. A cada 1 metro quadrado de superfície, quanto de carga que eu tenho? É isso que me diz a sua densidade superficial de carga. Ah, eu tenho 2 coulombs por metro quadrado. É isso, densidade superficial de carga. E aí eu posso substituir e vai ficar assim, ó, o campo elétrico vai ficar igual a densidade superficial de carga, vou colocar com sigma vermelhinho mesmo, dividido por ε0. Olha que beleza. Encontramos o campo elétrico próximo à superfície condutora. Então, esse é o campo elétrico da superfície condutora. Superfície condutora. Mas isso aqui é só próximo à superfície, tá? Próximo à superfície. Nossa, escrever pequenininho assim é difícil, né? Então, esse aqui é o que a gente encontrou para a superfície condutora. Já vimos duas maneiras diferentes, bem diferentes, de utilizar
a lei de Gauss a gente já viu para partícula, já viu para superfície condutora, a gente vai ver para simetria cilíndrica, para simetria planar, simetria esférica, ainda falta, e para esferas não condutoras, né? Planos não condutores, ainda vamos lá. Então, continuando aqui, vamos para o nosso número 5, que vai ser simetria cilíndrica. Esse é o nosso assunto aqui do número 5. Deixa eu só liberar espaço aqui para a gente. Esse aqui é o número 5. Simetria cilíndrica, 5. Opa, vou fazer o traço aqui, ó. Esse jeito que eu escrevo aqui é mais ou menos como eu escrevo no meu caderno. Eu vou dividindo na folha no meio, vou escrevendo aqui, coloco os numerozinhos. Então é o jeito que eu sempre fiz. Então é simetria cilíndrica. Tinha uma época que na faculdade eu fazia os exercícios numa folha de papel, só que eu fazia todos numa folha de papel. Daí eu fazia e apagava. Aí só tinha uma folha, só usava só uma folha, a borracha lá ficava apagando o dia inteiro. Por que eu fazia isso? Não sei, né? Acho que era tique nervoso. Fazia, apagava, fazia, apagava. Até que um dia eu parei de fazer isso, né? Mas já perdi todos os meus cadernos também da faculdade, tudo bem. Beleza, simetria cilíndrica. Tem um detalhe aqui importante que não tinha no negócio anterior. Vou colocar de vermelho aqui, ó. Nesse caso que a gente está falando de um material isolante. A partir de agora é material isolante. Isolante. Ou seja, as cargas não se movem. Cargas não se movem. Não se movem. E aí, o que eu vou utilizar aqui na simetria cilíndrica, né? Qual é o exemplo que eu vou fazer aqui para vocês? É de um fio infinito. Então, imagine que a gente tem um fio aqui, ó. Pera aí. Esse aqui é o fio. E esse fio é muito grande, né? É um fio infinito que a gente chama. Esse aqui é o fio infinito. Fio infinito. E dentro dele aqui tem cargas, né? Não necessariamente estão na superfície. Vamos supor que elas estão uniformemente distribuídas, mas está aqui a carga aqui, ó, que eu estou fazendo. A carga nesse fio infinito. E aí eu quero saber qual é o campo elétrico, né? É isso que a gente vem se perguntando até agora. Qual que é esse campo elétrico aqui? É isso que eu quero saber. Então, o que eu vou fazer? Vou escolher minha superfície gaussiana. A minha superfície gaussiana vai ser essa aqui, ó. Vai ser um cilindrinho. Vou desenhar aqui para a gente ver, ó. Vai ser um cilindro. Precisa ser do começo ao final do fio? Não, porque o fio é infinito, né? Nem tem como fazer isso. Então, esse cilindro... Ó, nossa, tá feio isso aqui. É o cilindro. Essa é a minha superfície gaussiana, é um cilindro. Essa superfície gaussiana, ela vai ter uma distância que eu vou chamar aqui de Rzinho, por exemplo. Rzinho, ou podia ser Rzão ou Rzinho. Pode ser Rzinho mesmo, não tem problema. Esse Rzinho, esse tamanho dela aqui eu vou chamar de H. Então, esse aqui vai ser o H. E meio que só. Então, essa é a minha superfície gaussiana, vai ser um cilindro aí. Vamos pensar no campo elétrico, tá? O campo elétrico que vai atravessar a minha superfície gaussiana. Vamos lembrar aqui, ó, vamos supor que eu escolho um ponto aqui, né? Esse ponto aqui. O campo elétrico que vem de um ponto qualquer aqui, ó, do meu fio, ele está indo em todas as direções, né? Imagina que só tem uma carguinha aqui. Ele vai para cá, vai para cá, vai para cá. Mas o campo elétrico que atravessa aqui vai ser para cá, ó. Tá vendo? Se eu pegar outra carga simétrica aqui, ó, ele também vai ter para cá, ó, tá vendo? Vai ter para cá. E aí, se eu olhar ali, ó, o que eu estou desenhando ali, ó? Estou desenhando minha superfície gaussiana aqui. Estou desenhando o campo elétrico desse aqui que foi para cá, da esquerda. E o campo elétrico para cá, que foi da direita, né? O que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba que se a gente fizer a decomposição desse vetor campo elétrico, vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical, né? Essas duas componentes horizontais, elas acabam se cancelando, e aí só sobra uma componente para cá, ó. O que eu quero dizer com isso? O campo elétrico, nessa lateral aqui, ó, nessa lateral, ele sempre vai ser radial. Então, o campo elétrico ele aponta para cá, porque as outras componentes, elas vão para o saco, né?
a componente horizontal, ela acaba se anulando. Ah, mas só olhou essas duas carguinhas. E se você pegar outra, essa aqui? Essa aqui anula com essa daqui. Essa daqui anula com essa daqui. E assim por diante. Em todos os pontos, as componentes horizontais acabam se isolando. E então, o campo elétrico ele vai ser na direção radial. E o vetor dA? O vetor dA depende. Se eu tiver nessa tampa aqui, o vetor dA é para cá. Se eu tiver nessa tampa aqui, o vetor dA é para cá. Mas se eu olhar aqui nessa, vou chamar de lateral, nessa lateral ele também é radial, né? Aqui ele também é radial. Lembrando que eu estou em 3 dimensões aí, né, gente? Estou em 3 dimensões. Mas então, o primeiro ponto aqui, depois de a gente escolher a nossa superfície gaussiana, é tentar descobrir qual é o campo elétrico, a direção que aponta o campo elétrico e a direção desse vetor normal. A direção do vetor normal é só olhar a figura mesmo, né? Do campo elétrico, às vezes você tem que dar uma pensadinha, igual a gente fez aqui. Isso aqui a gente já fez quando a gente calculou o campo elétrico numa superfície contínua, era isso? No plano, né? Mas é legal fazer de novo aqui, ó. Então o campo elétrico aqui, ó, ele vai ser na direção radial. Por quê? Porque as componentes horizontais acabam se isolando nesse fio infinito. Se não fosse um fio infinito, isso não valeria sempre, porque quando você estivesse perto da borda, aí esse ponto, esse ponto daqui, ó, se estivesse perto da borda, esse ponto daqui não teria um equivalente desse ponto daqui. Então isso só vale meio que para o fio infinito. No fio infinito, ou então um fio muito longo para as dimensões do seu problema, o campo elétrico ele aponta exatamente na direção radial. Vamos até escrever isso aqui. Então, campo elétrico aponta na direção radial. Esse vai ser meu campo elétrico. Beleza, vamos então utilizar calcular o meu fluxo, né? O meu fluxo de campo elétrico na superfície gaussiana, minha superfície fechada, vai ser igual a E vezes o dA. E aí eu vou quebrar esse cálculo em dois. Eu vou fazer o cálculo na tampa aqui eu estou chamando de tampa. Não é fechado não, né? Tira esse círculozinho ali. Na tampa, o que eu estou chamando de tampa? Tampa eu estou chamando esses dois lados aqui, ó. Esse lado aqui e esse aqui, ó. A tampa de EDA, integral na tampa de EDA, mais a integral na lateral, né? Vamos chamar de lateral, porque tudo é superfície, né? Na lateral de EDA, vezes o dA. Esqueci do vetor de novo, olha aí, ó. Não esquece do pontinho aqui também. Então, para eu calcular esse fluxo, lembrando, estou calculando fluxo para quê? Para utilizar a minha lei de Gauss, para calcular o campo elétrico. Eu quero saber o campo elétrico. E aí eu fiz minha superfície gaussiana esse cilindro, e aí eu faço algumas considerações aqui sobre o campo elétrico, percebo que ele é radial, e assim por diante. Mas vamos já simplificar a nossa conta aqui, ó. Esse integral fechada de EDA na tampa, E vezes dA na tampa, quanto que ele é? É zero, né? Por que é zero? Porque o campo elétrico nas tampas, em ambas as duas, ele vai ser perpendicular ao vetor A. Vou anotar isso aqui. E é perpendicular. Eu vou fazer isso várias vezes, que esse procedimento, depois de um tempo, você já vai começar a prever o que eu vou fazer, mesmo sem nunca ter visto. Porque é um procedimento meio igual para todos, né? Porque a superfície gaussiana que eu escolho, eu sempre escolho ela de uma maneira que ou vai dar perpendicular ou vai dar paralelo. É isso que é o esquema da superfície gaussiana. Mas se você vê todas as possibilidades, depois você só usa elas, não vai precisar pensar muito. Então, como E é perpendicular a DA nas tampas, o que é tampa? Esse aqui e esse aqui. Aí, esse fluxo, né? Esse aqui é um pedaço de fluxo na tampa, é zero. Já na lateral, como é que vai ficar? Integral lateral, tô falando aqui agora. Na lateral, a integral de EDA, ele vai ser igual a integral, na lateral ainda, né? De E vezes dA, só que sem o vetor agora. Por quê? Porque o
E e o DA, eles são paralelos. O E e o DA são paralelos. Paralelos. E aí o produto escalar é a mesma coisa que a multiplicação do módulo entre eles. E aí, de novo, vamos lá. Integral, o que sobrou até agora? De EDA da lateral. O que mais eu posso simplificar? Que é o passo que a gente já fez aqui 2 vezes. Coincidentemente, em toda essa lateral aqui, ó, né? Em toda essa lateral, o campo elétrico ele vai ter o mesmo módulo. Por que ele vai ter o mesmo módulo? Porque eles estão equidistantes aqui, ó. Tem essa simetria cilíndrica. Ele tá, qualquer ponto aqui, ó, dessa minha lateral, está exatamente na mesma distância que qualquer outro ponto. Então, em qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, um módulo do campo elétrico vai ser sempre o mesmo. Como E é constante, ou seja, ele tem o mesmo valor em todos os pontos aqui, eu posso tirar ele para fora da integral, né? Então, ficou a integral de E vezes o dA. É isso que virou agora. Por que eu fiz isso? Porque E é constante em toda a superfície gaussiana. Estou anotando aqui que é para você não esquecer depois. É constante em toda superfície gaussiana. Gaussiana. Mas é só na superfície gaussiana, não quer dizer que em toda a região do espaço, tá? É só na superfície gaussiana. E aí, sobrou para mim E integral de dA. E aí, integral de dA... Cadê? E integral de dA é simplesmente o E vezes o A. Porque a integral de dA é próprio A. E vezes o A. Só que o A, ele é essa superfície da lateral. Então, esse A aqui, ó, ele vai ser igual a essa superfície lateral do cilindro aqui, ó. Qual é essa superfície lateral do cilindro? Ela é π, 2πr, 2πrzinho, vezes o H. É a superfície lateral do cilindro. Ou seja, E vezes A vai ser igual a E que multiplica 2πr vezes o H. E é claro que eu vou ter que eliminar algumas dessas coisas aqui ainda, mas vamos fazer com calma aqui. Vamos primeiro jogar lá na nossa equação, na nossa lei de Gauss. O que vai dizer a nossa lei de Gauss, então? Ela vai dizer que E vezes 2πr vezes o H, lembrando onde veio isso, vem lá da superfície aqui, igual a carga envolvida dividido pelo ε0. Lembrando que essa carga envolvida é carga envolvida da superfície gaussiana inteira e não só dessa parcelinha que sobrou, tá? Essa carga envolvida é carga envolvida de tudo. E aí eu vou passar aqui, eu quero saber o E, né? Eu vou rearranjar os termos aqui de uma maneira que já me beneficie. Isso aqui vai ser igual, vamos pensar aqui, a 1 sobre 2πε0 vezes 1 sobre r vezes a carga envolvida dividido por h. E se você lembra do último exercício que eu fiz, cadê aqui, ó? Olha o mouse sumiu. Eu disse para vocês, cadê? Vai? Ué, travou? Não. Que a carga envolvida dividida pela área era a densidade superficial de carga, não é isso? Porque essa área aqui, lembrando que essa área era a área da face. Agora, que eu deixei isoladinho aqui pra gente, era a carga envolvida dividido pelo H. O H é o comprimento. Ou seja, a carga envolvida dividido por H é uma quantidade de carga por metro, né? Tipo, 2 coulombs a cada metro de comprimento de fio que eu tenho. E essa grandeza aqui, a gente dá esse nome aqui de lambda, que é a densidade superficial, linear, desculpa, densidade linear de carga. Esse aqui é densidade linear, porque eu estou falando de uma linha de carga. E aí ele é dado em coulombs por metro, né? Antes era metro ao quadrado, agora é só metro. Eu coloquei metro ao quadrado no outro? Coloquei, né?
Ó, Coulomb por metro quadrado, agora Coulomb por metro. E aí, finalmente, eu tenho o meu resultado final, que é o seguinte aqui, ó. O campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 2π ε0 lambda sobre R. Esse vai ser o campo elétrico de um fio infinito. A gente não calculou pela lei de Coulomb o campo elétrico de um fio infinito. Mas se você tivesse calculado, você ia ver o inferno que ia ser. Você procura na internet aí. Eu não gravei vídeo disso porque é uns 40 minutos só para fazer a integral, uma integral chatíssima. Então aqui a gente fez o quê? Eu estou fazendo passo a passo porque estou ensinando para vocês, mas daria para fazer isso aqui em 5 minutos, né? Se você fosse pulando algumas etapas sem explicar. Já para você calcular diretamente da lei de Coulomb esse campo elétrico aqui, rapaz, isso aqui ia dar uns 40, 50 minutos de conta só de integral cabeluda para você fazer. Isso que vale para quê? Para linha de carga, né? Linha de carga. Então aqui novamente a lei de Gauss se mostrando aí eficiente para a gente, né? Vamos para o último ou penúltimo? Não, faltam 3 ainda. Faltam 3? Eu acho que faltam 2 tipos aqui. Faltam 2 tipos ainda, planar e esférico. Mas aí no esférico a gente vai ter mais de uma possibilidade. Então falta um pouquinho ainda. Vamos lá. Número 6. Simetria planar. Simetria planar. E de novo eu estou falando aqui de não condutores, de isolantes. Isolante. Então o que eu tenho aqui? Ó? Vamos pegar um exemplo que a gente tem. A gente tem uma placa, tá? Uma placa. Deixa eu desenhar ela bonitinha aqui. Ó. Não vai ficar bonitinho, obviamente, né? Uma placa fina, tá? Uma placa fina, tipo uma chapa de metal. Não, metal não pode ser porque é metal condutor, né? Uma chapa de isopor, por exemplo. Uma chapa de isopor. E aí a gente tem carga aqui, ó, né? Em todo ele. Toda esse material. Lembrando que aí as cargas não necessariamente vão para a superfície. Elas vão ficar espalhadas aqui uniformemente. Vamos supor que elas estão espalhadas uniformemente, né? Mas as cargas elas não vão ficar mexendo. E aí a gente vai fazer o cálculo para essa placa, mas essa é uma placa fina. Ela é infinita. E ela é não condutora. Então eu desenho a placa pequenininha, porque infinito ia ser o negócio todo, né? Mas é isso. Você vai perceber... Condura não, né, gente? Pelo amor de Deus. Condutora. Você vai perceber que é muito parecido com o que a gente fez aqui, ó, mas não pode confundir. Eu vou falar os detalhes para vocês aqui para você não confundir. Mas ele é muito parecido com isso aqui, ó, com a superfície condutora. Ó, faz o paralelo aqui, ó, que vai ser bem parecido com esse desenho aqui que a gente fez, tá? Faz o paralelo lá, mas não é a mesma coisa. Ali era a superfície condutora. Aqui é uma superfície isolante, na verdade é uma placa isolante, né? É isso que a gente está fazendo, uma placa fina, infinita, não condutora ou isolante, né? Opa. Aqui. Então o que eu quero fazer? De novo, eu quero saber qual é esse campo elétrico. É sempre essa pergunta, qual é o campo elétrico? Aí eu vou desenhar essa plaquinha lá de lado aqui, ó, pra gente, ó. Desenhar essa plaquinha aqui de lado. Tá? Desenho ela de lado assim, ó. E aí, vamos colocar as cargas aqui, né? Lembrando que aí quando a gente está falando da superfície condutora, esse lado aqui era a parte de dentro, agora não é, agora é só uma placa, não é um objeto qualquer. Essa aqui é a minha placa aqui que eu tenho, né? E aí o que eu vou fazer? Eu quero calcular o campo elétrico e aí eu vou utilizar de novo a técnica da caixa de pílula aqui, ó. Esse aqui vai ser a minha superfície gaussiana. Se a gente olhar aqui o dA em cada uma dessas superfícies, né, são 4, lembrando que são 6, mas aqui para cá e para cá, de novo, não vou importar, então vou pular elas, né? Então eu vou ter aqui o dA é para cá, esse dA nessa superfície aqui é para cá, nessa superfície aqui, que é isso aqui tudo, eu vou dizer que é uma só, é para cá, né? dA.
e para cá também é dA. O campo elétrico aponta para onde? É uma placa infinita esse aqui, tá? Eu desenhei só um pedacinho, mas é uma placa infinita. Pelo argumento igual o que eu utilizei aqui no fio infinito, eu acabei de utilizar que as componentes horizontais se cancelam, o campo elétrico ele é para fora. Então o campo elétrico ele vai ser para cá, ó. O campo elétrico ele vai ser para cá. E as componentes horizontais se cancelam, então não tem campo elétrico para cá, ó. O campo elétrico ele é para cá e para cá. Eu estou colocando a placa como positiva, mas ela podia ser negativa. Daí você só troca o sinal, tá? Mas o campo elétrico é para cá e para cá. É isso. O campo elétrico ele está indo para fora, né? Ou para dentro. Mas ele tem ambos os lados. Lembra que na superfície condutora aqui dentro era zero, né? Porque dentro do condutor o campo elétrico é zero. Nesse caso não é mais zero. E aí como é que eu vou fazer? De novo, vamos lá. Integral de E vezes o dA vezes o dA vai ser igual a essa soma de integral da superfície 1 e dA mais a integral na superfície 2 de EDA. EDA são 6, né? EDA mais a 3, vou só fazer assim, que você já vai entender. Mais a 3, mais a 4, mais a 5, mais a 6, mais a 7. Mas 7 não tem, né? Só 6 mesmo. O que é cada uma delas? A gente pode dar nome. Vamos colocar aqui, ó. Chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2, essa aqui de 3, essa aqui de 4. E aí a que tá para cá e para lá é a 5 e a 6, tá? Para lá e para cá é a 5 e a 6. Por que eu estou simplificando isso? Essas 4 primeiras aqui, essas 4 últimas, desculpa, essas 4 últimas vão dar zero. Isso aqui vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque E é perpendicular a DA. Em todas elas. Ó, vamos analisar a 3 e a 4 aqui. Ó. E a 5 e a 6 é a mesma coisa, só não quero desenhar em 3 dimensões que eu não sei desenhar. Mas aqui, ó, o DA aponta para baixo e o campo elétrico aponta para a direita. Ou então o DA aponta para baixo e o campo elétrico aponta para a esquerda. Deveria ter quebrado mais, né, a superfície aqui. Poderia ter... Idealmente deveria ter colocado mais, né? Colocado essa aqui é 5, essa é 6, aí tem 7, 8, enfim. Vamos supor que seja tudo isso, não vai me dar a conta final. O campo elétrico é perpendicular a DA. Então as contribuições dessas superfícies aqui, elas vão ser zero. As únicas superfícies que vão contribuir, de fato, para o fluxo, lembrando que eu estou fazendo aqui o cálculo do fluxo, é essa superfície aqui e essa superfície aqui. Então essas são as únicas duas que eu vou ter contribuição. Agora, percebe aqui comigo que tanto para a superfície 2 quanto para a superfície 1, essa aqui é a superfície 1, o E e o DA, eles são paralelos. Eles são paralelos, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, eu vou ter que integral na superfície 1 de EDA vezes o DA vezes o DA vai ser igual a integral na superfície 1 de EDA, só que sem o vetor. E a gente também já sabe que para a superfície 2 é a mesma coisa de EDA vai ser igual a integral de EDA, né? A gente já viu isso aqui algumas vezes. Então, beleza, mas esse aqui é na superfície 1, esse aqui é na superfície 2. Lembrando que eu tenho que somar os dois. Aí, de novo, como eu estou na mesma distância, eu posso tirar o E para fora dessa integral aí. Vai ficar E integral de DA. Porque o E é constante em todos os pontos dessa superfície. EDA. Mesma coisa aqui. Mesma coisa para a superfície 2. Vai ficar igual a E vezes o DA. E aí, integral de DA é o próprio A. Então, isso aqui vai ficar E vezes A. E aí, como é E da superfície 1, eu vou chamar de A1. E aí, como eu estou chamando aqui o 2, vai ser o A2, né? E A2. Só que o A1 e o A2 é o mesmo, né? Você olha aqui, até, como se fosse não é um cubo, né, exatamente, mas as faces aqui, elas têm o mesmo tamanho. Então, por isso que eu apago esse subíndice 1 e 2 e fico só EA. Ou seja, essa integral na minha superfície gaussiana de EDA vezes o DA
vai ser simplesmente a soma da contribuição da face 1, que é EA, mais a soma da contribuição da face 2, que também é EA. E aí fica 2EA. 2EA. Então, meu fluxo é 2EA. Esse é o fluxo. E aí, voltando lá para a minha lei de Gauss, eu encontrei então que 2EA vai ser igual a carga envolvida dividido pelo ε0 dividido pelo ε0. Vou isolar o E, que é o que eu quero. Então, o E vai ser igual a... Vamos fazer aqui. 1 sobre 2ε0, carga envolvida dividido por A. E aí, igual a gente fez antes, carga envolvida dividido por A é a densidade superficial de carga sigma. Vou fazer de vermelhinho, né? O sigma deixa vermelhinho. É sigma. Ou seja, o campo elétrico para uma placa fina infinita não condutora é igual a sigma dividido por 2ε0. Por 2ε0. Esse é o campo elétrico aqui, que a gente tem. Isso aqui é para quê? Placa isolante carregada, infinita, né? Ou muito grande. Isolante carregada. Fomos aqui, fizemos mais um exemplo, simetria planar. Falta só mais uma, assimetria esférica. Esférica, vamos fazer aqui pra gente. Ah, mas vamos fazer aqui, peraí, já ia falar, adiantar um negócio, mas não tinha muito razão para fazer isso. Ou então, para o último tópico aqui, simetria esférica. Número 7, é isso? Número 7. Simetria esférica. Simetria esférica. Você vê que a aula aqui já tem 1h30 já, né? Por isso que eu dividi esse capítulo em 2, né? Na verdade, essa aula eu estava pensando em dividir em 2, acabei não dividindo. Até o momento que eu falei que ia dividir em 2, eu deletei. Vocês nem nunca vão saber disso, porque está deletado. Mas vou deixar numa parte só, depois eu coloco capítulos lá. E aí já resolve o nosso problema. Pera aí, vamos fazer aqui. Que eu estou fazendo uma esfera. Só que aqui tem um detalhe, tá? Essa esfera, ela é isolante de novo. Então, vamos anotar as características dela aqui. Esfera uniformemente carregada. Uniformemente carregada. E aí ela tem que ser não condutora. Não condutora, porque se ela for condutora, o campo elétrico dentro dela é 0. Mas ela é não condutora, então o campo elétrico dentro dela não é necessariamente 0. E as cargas não estão na superfície, as cargas estão todas aqui, ó, uniformemente distribuídas, né? Estou impondo que elas são uniformemente distribuídas, mas elas estão em todas as regiões aqui dentro dessa esfera tridimensional. Então não está mais na superfície. Lembrando que eu estou utilizando sempre carga positiva, mas se for negativa é só você trocar isso aqui, vai ficar um valor negativo, você já acha o campo elétrico normal. Então, importante aqui, para a gente fazer o paralelo com a esfera condutora. A esfera condutora, todas as cargas estavam na superfície. Agora, a esfera não condutora, as cargas elas estão presas, então elas não estão necessariamente na superfície. Elas podem estar só na superfície? Pode, só que aí não seria uniformemente carregada, né? Então, na esfera uniformemente carregada, as cargas estão distribuídas de maneira uniforme em toda seu volume aqui dentro. A gente vai separar esse cálculo em 2. A gente vai calcular fora da esfera e dentro da esfera. Então, a gente vai calcular primeiro o campo elétrico fora da esfera e fora da esfera e depois a gente calcula dentro. São 2 cálculos aqui. São os últimos 2 cálculos que eu vou fazer para vocês aqui hoje. Então, vamos lá. Se eu quero calcular fora da esfera, vamos desenhar a nossa esferinha aqui.
E aí a minha superfície gaussiana, eu vou escolher uma esfera maior. É só isso que eu vou fazer, né? Minha superfície gaussiana é uma esfera maior. Uma esfera aqui de raio Rzinho. Vamos chamar essa esfera de raio Rzinho, tá? Então essa é a minha superfície gaussiana, ela é uma esfera que engloba a esfera menor. Essa é minha esfera carregada. Não confunde aqui, ó. Essa aqui é a minha esfera carregada com a minha carguinha vermelhinha aqui. Essa minha superfície gaussiana é essa esfera maior. Não é só um círculo, é uma esfera. A minha superfície gaussiana tem que ser em 3 dimensões. E aí, ó, o que a gente tem? Vamos fazer o nosso dA. Na minha superfície gaussiana, apontando para fora, o dA aqui, né? Sempre radial. O dA é radial, dA é radial, radial, radial. E o campo elétrico, mesma coisa. O campo elétrico ele também é radial. Né? Não é isso? O campo elétrico ele sai ali da esfera e é radial também. Se quiser, você podia colocar assim, né? Talvez fique até melhor. Vocês entenderam, né? O campo elétrico, vamos colocar aqui, ó. E dA, eles são paralelos aqui, ó, nesse caso aqui. Aí é que é mais fácil, porque eu não preciso calcular várias superfícies. Aqui eu só preciso calcular de uma só. Posso fazer minha superfície gaussiana inteira de uma vez só. Então, E e dA são paralelos. São paralelos. Ou seja, quando eu for fazer aquela minha integral de EDA... Ah, mas sempre dá paralelo? Sempre dá paralelo. Mas por que sempre dá paralelo? Porque a gente escolhe a superfície gaussiana pensando para que dê paralelo. Por isso que existem escolhas inteligentes e escolhas não inteligentes. A escolha não inteligente você não vai ter essa propriedade aí, não. Então vai ser E vezes dA, né? Vezes o dA. Então essa primeira coisa já eliminei o vetor. A segunda você já deve estar imaginando agora. Cadê o mouse? Que a gente sempre faz mais ou menos a mesma coisa. É que, tá ficando meio lento, acho que tá muito escrito, daí começa a dar uma travadinha. A segunda coisa que a gente vai fazer é perceber que em todos os pontos da minha superfície gaussiana, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, ele tem o mesmo valor. O E tem o mesmo valor, o módulo, né, tem o mesmo valor em todos os pontos da minha superfície gaussiana. Em todos os pontos da superfície gaussiana. Então, o que a gente tem aqui? Ó? E tem o mesmo valor em todos os pontos da minha superfície gaussiana. Cadê? O que eu estava fazendo mesmo, gente? Até esqueci. Não, já lembrei aqui. Então, como E é constante, né? Porque ele está aqui, ó, radialmente simétrico, ele tem a mesma distância aqui da esfera, qualquer ponto tem a mesma distância da esfera, ele é constante. Então, essa integral de EDA, ela vai ser igual... como E é constante, eu posso tirar ele para fora da integral, vai ficar E vezes integral de dA. Integral de dA. E integral de dA é simplesmente a área. Então, vai ficar EA. E que área que é essa? A área da minha superfície gaussiana, que é simplesmente 4πr², né? E vezes 4πr². r². Ou seja, voltando lá para minha lei de Gauss, eu tenho que E vezes 4πr² vai ser igual a carga E envolvida, dividido pelo ε0. Ou seja, o campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4πε0. Aí, como a carga envolvida é toda a carga, eu chamo de Q só, simplesmente dividido por ε0. Isso aqui é fora da esfera, tá? Fora da esfera. Dentro da esfera é diferente da esfera. E eu quero que você perceba que é igual da carga pontual esse resultado. Então, se eu estiver fora da esfera, é como se eu pudesse calcular esse campo elétrico como se toda a carga tivesse concentrada num pontinho só. Então, se eu estou fora da esfera, em vez de eu interpretar como se fosse uma esfera finita, grande, eu interpreto ela como se ela fosse só uma carga pontual.
posso fazer isso porque dá o mesmo resultado, tá? Mesma coisa a gente faz com a gravidade. A gravidade a gente considera que a massa do planeta está só no centro dela, se a gente está no espaço, né? Aqui também dá para fazer a mesma coisa. Opa, que eu coloquei um y0 aqui, né? É r quadrado. Ó, ainda bem que vocês me lembraram aqui. R ao quadrado. Então é a mesma coisa da carga pontual, né? Essa é a mesma coisa da carga pontual. Vamos pro último, então. Dentro da esfera, vai mudar um pouco aqui. Agora é E dentro da esfera. Última coisa. Daí a gente vai almoçar. Se bem que... não, tem bastante gente que assiste de manhã. Tem bastante gente que assiste aula domingo e segunda. Domingo e segunda são os principais dias aí que a galera estuda. Então vamos pensar aqui. Aqui é a minha esferinha. Deixa eu só liberar um espaço aqui. Essa é a minha esferinha carregada. Então tem cargas aqui dentro dela, né? Os maisinhos aqui. Vou fazer só pontinhos aqui que dá na mesma, tá? Você entende já. E aí, o que eu vou fazer? Esse aqui é o centro dela. E aí eu quero calcular o campo elétrico aqui, ó, dentro dela, nessa minha superfície gaussiana aqui, ó. Lembrando aqui, ó, tá? Uma vez talvez tenha passado despercebido. Esse campo elétrico é o campo elétrico na superfície gaussiana, né? É isso que eu estou calculando. É o campo elétrico na superfície gaussiana, ou seja, o campo elétrico é uma distância R. Se eu quero em outra distância, eu só mudo R, né? Mais longe, mais perto, tanto faz. Então aqui eu quero dentro da esfera. Aí eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos supor que o raio dessa esfera é Rzão. Esse aqui é Rzão. E o raio dessa minha superfície gaussiana é Rzinho. Então, esse aqui é Rzinho. Aqui, ó. Esse aqui é Rzinho, tá? São as coisas que a gente precisa. Então, Rzão é o raio da esferona e Rzinho é a distância que eu estou do centro dessa esfera. É o raio da minha superfície gaussiana, que também é uma esfera. Agora, a minha superfície gaussiana, em vez de ser uma esfera maior, é uma esfera menor aqui. E ela tem raio Rzinho. Esse Rzinho é a distância até o centro, né? As bolinhas estão encaixadas, uma dentro da outra, e elas têm o mesmo centro. E aí, de novo, eu tenho exatamente as mesmas propriedades aqui, ó. O campo elétrico, ele também vai ser para cá. Vai ser radial. Campo elétrico ele vai ser radial. Da onde que vem esse campo elétrico radial aqui, ó, pra gente? Como é que você poderia imaginar isso aqui, ó? Vou imaginar que fosse essa minha esfera. Vou desenhar aqui, vou desenhar grande, vai. Tem aqui, ó, né? Essa aqui é a esfera. E aí, eu vou desenhar uma superfície gaussiana aqui, ó. Mas vamos supor que tem um buraco nessa esfera. E aqui, ó, tá aqui a minha carga. Tá vendo? A superfície gaussiana virou esse buraco aqui. Aqui não tem mais nada dentro. Se eu calculo o campo elétrico aqui dentro, quanto que ele vai dar? Ele vai dar zero, né? O campo elétrico. Tá vendo? O campo elétrico vai dar zero, porque eu estou englobando carga nenhuma. Então, o campo elétrico, devido a essa parte de fora, não vai ter, não vai contribuir. Essa parte de fora, que vai ficar de fora da minha superfície gaussiana, não vai contribuir com o campo elétrico. Percebe? Ó? É só a gente imaginar se ela fosse uma rosquinha. Esquece a parte de dentro. Quanto seria o campo elétrico se eu desconsiderasse a parte de dentro? Ia ser zero, né? Porque eu estou circulando zero aqui. Então, essa parte aqui de fora, ela não contribui para o campo elétrico. Então, o campo elétrico é como se só tivesse essa esferinha pequenininha aqui, ó. E aí, essa esferinha pequenininha, a gente sabe que o campo elétrico ele é radial, né? Então, por isso que eu já coloquei logo de cara que o campo elétrico aqui ele é radial. Mas é daí que vem essa história do campo elétrico radial. Você pode perceber, simplesmente elimina essa região aqui do centro. Aí você vai perceber que a parte de fora não contribui para o campo elétrico. E aí fica mais fácil você perceber que o campo elétrico aqui vai ser radial. E aí o dA também aqui, né? O dA ele também aponta para cá, né? O dA também aponta para cá. Ou seja, de novo, eu tenho que E e dA são paralelos para variar. Vou colocar aqui. E e dA são paralelos. São paralelos. E de novo eu vou ter que E é constante. Constante, porque é simetria esférica, né? Constante na superfície gaussiana. Superfície gaussiana.
E aí, quando eu for fazer calcular o fluxo, né? O fluxo, que é o EDA, vezes o DA, eu posso passar isso aqui para a integral de EDA, só que sem os vetores, igual eu fiz agora há pouco. E aí eu posso tirar também o E para fora, porque o E é constante. Aqui. E o DA, integral de DA é a própria A, que vai ser E vezes o A. Só que nesse caso aqui o A, ele vai ser, de novo, 4πr ao quadrado, só que é o 4πrzinho ao quadrado. Então vai ser E vezes 4πrzinho ao quadrado. 4πrzinho ao quadrado. Ah, mas é a mesma coisa que dentro da esfera. Não deu. Calma aí que não deu, porque a carga envolvida agora não é a carga total. A carga envolvida não é a carga total. É isso que a gente tem que tomar cuidado aqui. Então vamos escrever aqui, ó. E, esse aqui é minha lei de Gauss, tá? E vezes 4πr ao quadrado igual a carga envolvida dividido por ε0. Mas a diferença disso e para o cálculo que eu acabei de fazer é que a carga envolvida, vou colocar de vermelho aqui, ó, mas a carga envolvida é diferente da carga total. Essa aqui é a carga total, né? Carga total. Porque eu não estou circulando com a minha superfície gaussiana. Nossa, que foi isso? Toda a carga que está disponível ali no meu sistema. Nossa, tá ficando bem lento aqui. Carga total. Quando eu faço minha superfície gaussiana, ó, eu estou só segurando essa carga aqui de dentro. A carga de fora, não estou circulando ela. Então, a carga envolvida não é a carga total. E aí, vamos escrever aqui, ó, a carga envolvida dividido por esse volume envolvido, fazendo um paralelo com o que a gente fazia antes. Olha aqui, ó. Cadê o paralelo que eu estou fazendo aqui, ó? Lembra quando eu fazia aqui, ó? Carga envolvida dividido por área era sigma e carga envolvida dividido por H era lambda. Carga envolvida dividido pelo volume é simplesmente a densidade volumétrica de carga que a gente chama dessa letrinha ρ. Essa letrinha ρ que a gente usa é densidade volumétrica de carga. Esse aqui é densidade volumétrica de carga. Por que eu estou fazendo isso? Já vai perceber. Densidade volumétrica de carga. Mas eu também posso... Esse aqui é igual, tá? Esse aqui é igual. Eu também posso pegar a carga total e dividir pelo volume total. Isso aqui tem que estar quanto? A densidade também tem que ser a mesma densidade, já que as cargas estão uniformemente distribuídas. Então, eu tenho que a carga envolvida dividido pelo volume envolvido, ele é igual à carga total dividido pelo volume total. Concorda comigo? Porque ambos são ρs. Ambos são ρs. E aí, o que eu quero fazer com isso? Eu quero eliminar essa carga envolvida ali. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou isolar aqui, ó. A carga envolvida vai ser igual a carga vezes o volume envolvido dividido pelo volume total. Consegue perceber isso aqui? E isso aqui eu vou jogar aqui em cima, mas vou jogar daqui a pouquinho. Calma lá, só um pouquinho aqui. Qual que é o volume envolvido? Vamos fazer aqui, ó, carga envolvida igual a carga total vezes o volume envolvido. Qual que é o volume envolvido? É o volume da esfera, não é a superfície, é o volume, tá? É 4/3 de πrzinho ao cubo. Já o volume total também é 4/3 de π, só que é rzão ao cubo, porque rzão é o raio da esfera total aqui, ó. E o rzinho era o raio da minha superfície gaussiana, lembra disso? O rzão é o roxo, o rzinho é o laranja. Então, eu posso trocar aqui. E aí, claramente, eu posso cortar aqui esses aqui. E eu tenho que a carga envolvida vai ser igual a carga vezes rzinho ao cubo dividido por rzão ao cubo. E aí eu vou substituir isso aqui.
Então, o que eu tenho? O campo elétrico vai ser igual a 4π. Opa, vou deixar do outro lado primeiro. Vezes 4πr ao quadrado vai ser igual a 1 sobre ε0 vezes o Q vezes o R ao cubo dividido pelo R ao cubo. Aí eu posso passar dividindo, né? Então, o E vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes o Q vezes o 1 sobre R ao cubo vezes o R ao cubo dividido pelo R ao quadrado. E aí eu posso cortar isso aqui, né? Posso cortar com esse exponencial aqui. E aí eu chego que finalmente, resultado final aqui já, eu tenho que o campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q dividido pelo R ao cubo vezes o Rzinho. Então, esse vai ser o campo elétrico dentro da minha esfera condutora, e ele depende do R, né? E aí, quando eu estiver na superfície, o Rzinho vai ser igual a Rzão, corta, vai ficar sobre R ao quadrado, que é igual a carga pontual. Então, esse é dentro da esfera. Dentro da esfera. Então, repara como o campo elétrico dentro da esfera não é constante, ele depende do R. Mas já fora da esfera também não, né? Nem dentro da esfera e nem fora da esfera o campo elétrico é constante, mas eles são diferentes, né? O cálculo deles é diferente aqui, ó. Aqui é R e aqui, ó, a diferença aqui para vocês aqui, né? Tá vendo? Aqui. Diferença. E é isso, né? A gente fez as principais simetrias para uso da lei de Gauss. É isso, tem que treinar, façam em casa vocês, repitam esses cálculos que eu fiz, façam com os exercícios. E o capítulo 23 era esse, e até a próxima!